Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, correção das atividades da semana 11. A primeira atividade é sobre tuplas, né? Então a atividade pede aqui, ó, cria uma tupla com os seguintes elementos: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5 e depois utilize a função count do objeto tupla para verificar quantas vezes o número 4 aparece na tupla. Pessoal, então tupla, vocês viram que é muito parecido. A diferença é que listas a gente utiliza o colchete, né? O colchete, e a tupla a gente utiliza o parênteses. Qual que é a principal diferença entre elas? A tupla ela é imutável, então depois que eu criei a tupla com as informações, eu não consigo adicionar ou remover informações. Mas professor, para que isso? É para a gente ter segurança quando as informações são imutáveis, por exemplo, dias da semana, dia do mês, por exemplo, esse tipo de informação. Ou alguma informação importante que você precisa gerenciar no seu sistema. Tá? Então, voltando aqui para a atividade, eu vou criar uma tupla, então eu vou digitar aqui, ó, minha tupla. Dei esse nome para minha tupla. E, entre parênteses, eu vou colocar os itens que ela me pediu. Vou copiar aqui para facilitar. Beleza, está feita a minha tupla. Tá? Então, se eu pedir para imprimir aqui, ó, minha tupla. Vou executar aqui. Ela vai aparecer, ó, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, tá? Mas ela não quer que eu imprima a tupla inteira, ela só quer que eu imprima quantas vezes o número 4 aparece na tupla. Sempre que vir função aqui, ó, existem as funções gerais, né, que é quando vem antes, por exemplo, quando a gente utiliza max, count, tá? Mas aqui ele já especificou, ó, função count do objeto tupla. Quer dizer que ele é uma função que sempre vem depois aqui, ó, minha tupla ponto, já vai aparecer aqui, ó, count, tá? Entre parênteses, eu coloco o item que eu quero verificar quantas vezes aparece. Então, por exemplo, se eu digitar 1 aqui, quantas vezes aparece 1 na tupla? Vamos ver. Olha, ele vai imprimir aqui embaixo para mim, uma vez, né? Se eu digitar 2, o 2 aparece 2 vezes, o 3. 3, 1 e que ele quer 4 aparece 3 vezes. Então tá feito a primeira atividade, tá? Atividade 2. Crie um dicionário vazio e imprima na tela. Dicionário. Vou dar o nome aqui de meu dic. Recebe. Opa. Chaves. Pessoal, o dicionário ele é uma estrutura de dados, da mesma forma que a lista, né? Mas ele é uma estrutura que é um pouco mais flexível, né? Eu consigo trabalhar através de chaves, né? Então, eu não vou mais, conforme a gente trabalhou em lista ou em tupla, informação na posição 1, na posição 2, na posição 3, eu não preciso ficar mais guardando as posições, e sim através de chaves, né? Nas próximas as atividades a gente vai trabalhar mais com isso para ficar mais claro. Aqui ele só pediu um dicionário vazio. A diferença entre lista, tupla e dicionário vai ser sempre qual o caractere que eu utilizo para abrir e fechar esse objeto. Então, lista é colchete, tupla, parênteses, e quando tiver chave, quer dizer que é um dicionário. Tá? Então, aqui ele só pediu um dicionário vazio, é só eu fazer isso. Vou imprimir aqui, meu dicionário. Meu dicionário, meu dic. Vou executar. Imprimiu aqui pra gente só a chave, porque não tem nada dentro, tá? Então, essa aqui é a resposta do exercício 2. Vamos para a terceira. Ó, crie um dicionário com 3 chaves e 3 valores e imprima na tela. Ok, então eu vou continuar aqui com o meu dic. Como é um dicionário, vai ser chave, né? Como que eu vou estruturar isso? O primeiro elemento
eu vou dar um nome para ele. Então, por exemplo, eu quero colocar os dados de uma pessoa. Então, o primeiro elemento eu vou chamar de nome, né? Depois do nome, eu coloco 2 pontos e depois a informação. Então, o nome aqui vai ser Carlos, por exemplo. Tá? Se eu quiser imprimir o nome Carlos, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu DIC, que é o nomário, tá? Vou utilizar agora o colchete, e aqui dentro do colchete eu vou utilizar a chave que eu coloquei aqui para referenciar o nome, né? Então, lembrando, se fosse lista, eu ia falar que eu quero o número 0, né? O item 0. Aqui, eu dei um nome para essa posição, que chama nome, né? Então, eu vou chamar aqui nome. Nome, executei. Olha o que aparece aqui embaixo. A informação que tem dentro dessa chave, né? Então, isso é mais intuitivo, né? Eu não preciso ficar lembrando das posições, e sim do nome daquela posição. Melhor dizendo, da chave, né? Mas aqui ele pede um dicionário com 3 elementos, né? Aqui só tem um elemento. Como que eu adiciono ou eles vão ficar separados por vírgula. Mesma coisa das listas e as tuplas, né? O que eu vou fazer? Vou colocar uma nova chave aqui, por exemplo, sobrenome, tá? 2 pontos, eu vou colocar aqui Santos. E o terceiro elemento, eu posso colocar idade, por exemplo. Idade. É bom para mostrar para vocês que eu não preciso sempre colocar um tipo, né? Não precisa ser só string. Eu posso colocar string, float, int, inclusive listas, tuplas e dicionários dentro de dicionários, tá? Então, vou colocar aqui idade. Beleza. Ó, se eu deixar dessa forma aqui, ó, meu dic nome, só a informação dessa chave, nome, tá vendo? Apareceu o Carlos aqui. Deixa eu limpar aqui. Vou executar de novo. Ó, Carlos. Se eu colocar aqui a chave sobrenome, apareceu aqui, ó, Santos. Ou a chave idade, apareceu aqui 35. Então, acesso à informação pela chave que eu coloquei para referenciar a informação, tá? Ou se eu quero que apareça tudo, eu só deixo o nome do dicionário. Então, aqui embaixo apareceu, ó, nome Carlos, sobrenome Santos, idade 35, certo? Exercício 4. Adicione mais um elemento ao dicionário criado no exercício anterior e imprima na tela. Então, eu vou copiar aqui o exercício anterior. Tenho aqui o meu dic. E no meu dic, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova chave, que ainda não existe ali em cima, né? Vou colocar, por exemplo, endereço. Endereço. E aqui na frente, vou colocar Rua das Árvores. Rua das Árvores, tá? E depois aqui eu peço para imprimir meu dic. Vamos ver? Olha só, continuou, né? Nome, idade, e no final ele adicionou endereço. Tá vendo? Então, quando eu quero adicionar uma nova informação, simplesmente eu abro colchete, coloco a nova chave, sinal de atribuição e a informação que eu quero adicionar. Ok? Essa aqui é exercício 4. Exercício 5 agora. Crie um dicionário com 3 chaves e 3 valores. Um dos valores deve ser uma lista
de 2 elementos numéricos. Imprima o dicionário na tela. Olha só, então vamos lá. Vou copiar novamente o dicionário anterior. Então, eu crio um dicionário com 3 chaves. Esse aqui tem 1, 2, 3 chaves, ok. Um dos valores deve ser uma lista de 2 elementos numéricos. Então, olha só, aqui eu tenho 3 chaves, mas as informações, aqui é uma string, aqui é uma string, e aqui é um inteiro, certo? Então, eu vou pegar aqui essa segunda chave, vou trocar ela por 2 elementos numéricos. Nascimento aqui, ó. Data de nascimento. Data, nascimento. E aqui, em vez de ser uma string, eu vou criar uma lista, tá? Nessa lista, eu vou colocar mês e ano. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, mês e ano, tá? Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Uma lista. Opa, ficou sobrando aqui. Pronto. Então, o nome, uma string. Data de nascimento, tem uma lista. E depois, idade, um número. Percebe, então, que não necessariamente precisa ser uma informação simples, vamos dizer assim, né? Primitiva. Então, não precisa ser só uma string, só um número inteiro ou float. Eu posso adicionar outras listas, outros dicionários dentro de chaves dentro de um dicionário, tá? Olha só como é que fica. Vou imprimir aqui meu dic. Olha só, nome, data de nascimento, 10/2000, idade, 35. Tá. Professor, mas se eu quero acessar somente o mês da data de nascimento? Para eu acessar o nome, por exemplo, eu vou usar o colchete, vou colocar o nome aqui dentro, né? Olha só, imprime aqui, Carlos. Para eu acessar a data de nascimento, eu venho aqui dentro, data, nascimento. Olha lá, data, nascimento. Vai me retornar uma lista. Se eu deixar dessa forma, meu dicionário, chave, data de nascimento, vai retornar o quê? Uma lista. Né? E como que eu acesso itens da lista? Eu simplesmente coloco outro colchete e a posição que eu quero. Vou colocar a posição 1, por exemplo. Olha só. Agora retornou somente o ano, porque ele pegou a chave data de nascimento, que me retorna uma lista, pegou a posição 1, que é 2000, dessa lista. Se eu deixar aqui posição 0, por exemplo, aqui ó, vai retornar o 10, que é o mês. Ok? Então eu vou deixar aqui para imprimir todo o dicionário. Tá? Última atividade, atividade 6. Cria uma lista de 4 elementos. O primeiro elemento deve ser uma string, o segundo uma tupla. Na verdade, não é uma lista, né? É um dicionário. Um dicionário de 4 elementos. O primeiro elemento deve ser uma string, o segundo uma tupla de 2 elementos, o terceiro um dicionário com 2 chaves e 2 valores, e o quarto elemento um valor do tipo float. Tá, vamos com calma. Meu dic, abre chave. Beleza. Primeiro elemento deve ser uma... Beleza, vou continuar com nome. Então, primeira chave, nome, eu vou colocar o meu nome. Segundo elemento, uma tupla de 2 elementos. Eu vou chamar de data, nascimento, data, nascimento, 2 pontos. Uma tupla, agora eu tenho que usar parênteses. A primeira vai ser
o mês, e o segundo elemento vai ser o ano, tá? O terceiro, um dicionário com 2 chaves e 2 valores. Olha só. Vou colocar uma nova chave, que vai chamar aqui endereço. Endereço. 2 pontos. E agora, como que eu crio esse dicionário dentro de um dicionário? Pessoal, quando a gente precisou criar uma lista dentro do dicionário, utilizamos o colchete. Quando a gente precisou criar uma tupla, utilizamos o parênteses. E agora, para adicionar um novo dicionário, simplesmente novas chaves, né? E aqui dentro eu trabalho como se fosse um dicionário isolado, né? Então, eu vou colocar 2 elementos aqui. Eu vou colocar rua, vai ser minha primeira chave do dicionário endereço, rua, 2 pontos, rua das árvores. Segundo elemento, número, 2 pontos, número 500, tá? Então esse aqui foi o terceiro elemento, né? Terceiro elemento, um dicionário com 2 chaves. Então, olha só, eu tenho um dicionário dentro de outro dicionário. E o quarto elemento, um valor do tipo float. O quarto elemento, vou colocar uma chave aqui que vai chamar idade, por exemplo. Idade, pronto, tá feito, opa, aqui não é vírgula, 2 pontos. Tá feito o nosso dicionário, tá? Vamos fazer alguns testes aqui de como acessar essas informações, né? Então, vou chamar meu dic. O nome não tem segredo, é só uma string, né? Deixa eu limpar aqui embaixo para ficar mais fácil. O nome não tem segredo. Carlos, tá? Data de nascimento agora é uma tupla. Aqui. Data de nascimento. Retorna a nossa tupla. E o endereço? O endereço. Olha só, ele retorna outro dicionário com rua e número. Professor, mas e se eu querer só a rua desse dicionário dentro do meu dicionário? Simplesmente eu adiciono mais uma chave aqui e vou colocar rua. Pronto, retornou somente a rua. Por quê? Quando eu chamo meu dic endereço, ele vai procurar meu dic endereço. O que tem aqui? Ele vai me retornar tudo que está entre chave, que é um dicionário. Depois que eu coloco, vai procurar rua dentro desse novo dicionário e retorna somente a string. Tá? E a última, não tem segredo, idade. Ok, pessoal? Essas foram as atividades. Atividade 6. Ok? Até a próxima. Um abraço.